Rompendo o silêncio profundo da noite, um som estranho ecoa pela mata. É um grito áspero, rouco, quase sobrenatural. Logo depois, surge outro som, um rosnado grave seguido por estalos de dentes. Para alguém que não conhece a fauna da ilha, esses ruídos podem parecer sinais de algo monstruoso, escondido na escuridão. Durante muito tempo, exploradores europeus acreditaram exatamente nisso. Eles estavam convencidos de que criaturas demoníacas habitavam aquelas florestas isoladas. Mas a origem desses sons não é sobrenatural. Ela pertence a um dos animais mais fascinantes do planeta, o diabo da Tasmânia. Esse pequeno predador noturno se tornou uma das criaturas mais emblemáticas da Tasmânia. Apesar de seu tamanho relativamente modesto, ele possui uma presença impressionante e um comportamento que desafia expectativas. O nome popular pode parecer exagerado à primeira vista, mas quem já ouviu os sons produzidos por esse animal durante a noite entende rapidamente por que ele recebeu essa reputação. Fisicamente, o diabo da Tasmânia é um animal compacto, robusto e incrivelmente poderoso para seu tamanho. Um adulto geralmente mede entre 50 e 80 centímetros de comprimento, com uma cauda grossa e musculosa que funciona como reserva de gordura. Seu peso pode variar entre 6 e 12 quilos, sendo os machos geralmente maiores que as fêmeas. A pelagem é curta, espessa e predominantemente preta, embora muitos indivíduos apresentem manchas brancas no peito ou nos ombros. A cabeça é desproporcionalmente grande em relação ao corpo, o que já indica algo importante sobre sua biologia. Dentro desse crânio largo, existe uma musculatura mandibular extremamente poderosa. Essa estrutura permite que o diabo da Tasmânia exerça uma pressão de mordida impressionante. Em termos relativos ao tamanho do corpo, sua mordida está entre as mais fortes de todos os mamíferos terrestres conhecidos. Quando esse animal se alimenta, sua eficiência é surpreendente. Ele não consome apenas carne macia, ossos, cartilagens, pele e até partes mais duras do esqueleto podem ser trituradas com facilidade. Em poucos minutos, uma carcaça pode praticamente desaparecer. Essa capacidade faz do diabo da Tasmânia um dos recicladores naturais mais importantes do ecossistema em que vive. Embora seja capaz de caçar, grande parte de sua dieta vem de carcaças de animais mortos. Isso significa que ele atua como uma espécie de faxineiro da natureza. Ao consumir restos de animais, ele ajuda a evitar a proliferação de bactérias e doenças que poderiam se espalhar pelo ambiente. Seu olfato é extremamente apurado. Estudos indicam que um diabo da Tasmânia pode detectar alimento a vários quilômetros de distância. Durante a noite, ele percorre grandes áreas da floresta, seguindo odores carregados pelo vento. Quando encontra algo para comer, raramente está sozinho por muito tempo. Outros indivíduos podem aparecer rapidamente, atraídos pelo mesmo cheiro. Esses encontros são famosos por serem extremamente barulhentos. Os animais rosnam, gritam, mostram os dentes e fazem movimentos bruscos tentando intimidar uns aos outros. Apesar do espetáculo agressivo, esses confrontos raramente resultam em ferimentos graves. Grande parte da disputa é baseada em demonstrações de força e intimidação. Os sons produzidos durante essas interações são tão intensos que deram origem à fama demoníaca da espécie. Gritos agudos, estalos de mandíbula e rosnados profundos ecoam pela floresta, criando uma verdadeira sinfonia noturna que pode assustar qualquer pessoa que a ouça pela primeira vez. Apesar da aparência feroz e do comportamento agressivo durante disputas por alimento, o diabo da Tasmânia não é um animal que normalmente ataca humanos. Na verdade, ele é bastante cauteloso e prefere evitar contato. Quando percebe a presença de pessoas, geralmente tenta fugir. Outra característica fascinante desse animal é sua origem evolutiva. Ele pertence a um grupo especial de mamíferos conhecidos como marsupiais. Diferente dos mamíferos placentários, os marsupiais dão à luz filhotes extremamente pequenos e pouco desenvolvidos, que continuam seu crescimento dentro de uma bolsa no corpo da mãe. A Austrália e suas ilhas vizinhas são famosas por abrigar uma enorme diversidade de marsupiais. Cangurus, coalas e wombats são alguns dos exemplos mais conhecidos. O diabo da Tasmânia, porém, pertence a um grupo muito mais raro, os marsupiais carnívoros.
No passado, esse grupo era muito mais diverso. Um dos representantes mais famosos foi o tigre da Tasmânia, também chamado de tilacino. Esse predador era maior e ocupava o topo da cadeia alimentar em muitas regiões. Infelizmente, a espécie foi levada à extinção no século XX, principalmente devido à caça intensiva realizada por colonizadores humanos. Com o desaparecimento do tilacino, o diabo da Tasmânia passou a desempenhar um papel ainda mais importante no equilíbrio ecológico da ilha. A reprodução desses animais também é um processo extraordinário. Durante a temporada de acasalamento, machos competem intensamente pelas fêmeas. Disputas podem ocorrer, embora geralmente não resultem em ferimentos graves. Uma vez fecundada, a fêmea passa por um período de gestação extremamente curto, que dura pouco mais de 3 semanas. Quando os filhotes nascem, eles são incrivelmente pequenos, quase do tamanho de um grão de arroz. A fêmea pode dar à luz até 30 filhotes, mas apenas alguns conseguem sobreviver. Isso acontece porque a bolsa marsupial possui apenas 4 mamilos disponíveis. Os filhotes que conseguem alcançar um desses mamilos permanecem presos a ele durante semanas, continuando seu desenvolvimento dentro da bolsa da mãe. Ali estão protegidos do ambiente externo enquanto crescem. Com o passar dos meses, eles começam a sair da bolsa e explorar o mundo ao redor. A mãe continua cuidando deles e protegendo-os durante esse período crítico da vida. Mas nas últimas décadas, a sobrevivência do diabo da Tasmânia enfrentou um desafio inesperado e devastador. Uma doença rara começou a se espalhar rapidamente entre as populações da espécie. Trata-se de um câncer contagioso conhecido como Devil Facial Tumor Disease. Esse tumor aparece principalmente na região da boca e do rosto dos animais. Como os diabos frequentemente mordem uns aos outros durante disputas por alimento, as células cancerígenas podem ser transmitidas diretamente de um indivíduo para outro. A doença se espalhou rapidamente e causou um declínio dramático nas populações da espécie. Em algumas regiões da Tasmânia, mais da metade dos animais desapareceram em poucas décadas. Cientistas ficaram alarmados com a velocidade dessa queda populacional. Programas de conservação foram criados para proteger indivíduos saudáveis e evitar que a espécie desaparecesse completamente. Centros de reprodução foram estabelecidos e populações seguras foram criadas em áreas isoladas. Ao mesmo tempo, pesquisadores começaram a estudar a genética dos animais sobreviventes. Com o tempo, uma descoberta surpreendente surgiu. Alguns indivíduos parecem apresentar resistência natural à doença. Isso significa que a própria evolução pode estar ajudando a espécie a sobreviver. Hoje, o diabo da Tasmânia se tornou um símbolo global de conservação da vida selvagem. Ele representa tanto a fragilidade quanto a incrível resiliência da natureza. Enquanto a noite continua dominando as florestas da Tasmânia, esses pequenos predadores seguem seus caminhos silenciosos entre árvores antigas e trilhas invisíveis. Eles caminham atentos, guiados pelo olfato e pela experiência acumulada ao longo de milhares de gerações. De vez em quando, um grito ecoa novamente pela escuridão. Para quem ouve pela primeira vez, pode parecer algo assustador, quase sobrenatural. Mas para a natureza, é apenas o som de um sobrevivente. Um pequeno predador que continua desafiando as probabilidades. Uma criatura feroz, resistente e absolutamente única. O diabo da Tasmânia pode não ser o maior animal da floresta, nem o mais rápido ou o mais silencioso, mas ele carrega dentro de si algo que poucos seres vivos possuem em tamanha intensidade, uma incrível capacidade de lutar pela sobrevivência em um mundo que está sempre mudando.